Olá, aqui é o Nilo do Conaeng. Bom, hoje eu vou te explicar um motivo de estresse para muitas pessoas, talvez seja para você também, que é a falta de tempo. As pessoas estão cada vez mais ocupadas, né? E se queixam de não ter tempo para tudo. Mas você pode sim melhorar o uso do tempo e dessa forma sim conseguir ficar, por exemplo, mais tempo com a família e com amigos, né? Ter mais tempo para você, principalmente. E a minha ideia aqui é mostrar que isso é possível. Tendo o objetivo, claro, de obter mais tempo para você, como não podemos aumentar o número de horas do dia, nem da semana, né? Todos nós temos 24 horas por dia, 7 dias por semana, e isso vale para todos, né? Independente de religião, poder aquisitivo, sexo e outras diferenças que possam haver. O tempo é igual para todos, ele é bem democrático. Eu costumo dizer que o tempo é o único ativo que não podemos nem armazenar nem comprar. Temos que usá-lo da forma mais inteligente possível. Com esse objetivo em mente, podemos então traçar uma estratégia para conseguirmos economizá-lo. Tendo em mente que o nosso objetivo é ter mais tempo, né? O seu objetivo é ter mais tempo para você, como é que a gente pode conseguir isso? Não podemos aumentar o número de dias, né? Na semana, são 7 dias por semana, e nem o número de horas por dia, são 24 horas para todos. Então nós temos que, a nossa estratégia tem que ser na ideia de economizar tempo, né? Então isso é o que nós faremos, com o objetivo de ter mais tempo para nós, para nossa família e nossos amigos. A estratégia será economizar tempo. E de que forma nós vamos economizar tempo? Como é que nós podemos fazer isso? Essa fase do como fazer é o que nós chamamos de tática, né? Então, uma tática para economizarmos tempo é nos organizarmos melhor. Então, se você quer economizar tempo, você tem que se organizar melhor. E essa organização a nível operacional é onde nós respondemos às outras questões. Quem vai se organizar? Nós podemos organizar o ambiente, né? Organizar nós mesmos, com o que nós vamos nos organizar. Hoje eu vou mostrar uma ferramenta para você que se chama Trello. É uma ferramenta com o que nós conseguimos nos organizar. O Trello é a ferramenta que eu recomendo para isso. Quando nós vamos organizar? É uma questão de agenda, etc. Então, na questão operacional detalhamos bastante. Então, lembre agora, então, o seu objetivo é ter mais tempo para você, para sua família e amigos. A estratégia é economizar tempo. A tática é organizando-se melhor, de maneira mais eficiente, mais efetiva. E nas questões operacionais eu vou dar várias dicas. Uma delas é usar um computador com 2 monitores. Eu já faz muitos anos que eu uso o meu notebook e um monitor maior aqui, sempre, né? Mas não foi sempre assim, né? Por muitos anos eu poderia ter utilizado 2 monitores e não usava. E eu acredito que usar 2 monitores aumenta a minha eficiência em pelo menos 50%. Então, se você usa seu computador, o seu notebook, com um único monitor, eu recomendo fortemente que use 2 monitores, e você vai ver que você vai economizar muito, muito tempo assim. Bom, mas aqui eu ainda vou passar para você outras dicas, né, de como ser mais eficiente. Uma das dicas é ser um competente inconsciente. O que é ser um competente inconsciente, Nilo? Você pode estar pensando, né? Isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui, na verdade, são as etapas do aprendizado, né? E essa aqui é a quarta etapa, quarta e última etapa. É da competência inconsciente. Mas vamos começar, então, pela etapa 1. A primeira fase do aprendizado, de algo, quando não sabemos algo, somos incompetentes de forma inconsciente. Nós não sabemos que não sabemos. Então, o pessoal brinca muito quando o estagiário chega muito motivado na empresa e ele sabe muito pouco sobre as tarefas, né? É um perigo, porque ele pode fazer muita coisa errada sem saber que ele está errando, né? Então, essa pessoa tem que ter uma supervisão frequente e intensa para que ele comece a passar do nível de incompetência inconsciente
para uma consciência da sua incompetência. Ele começa a perceber o que é certo e o que é errado na empresa. E ele começa a ajustar seus comportamentos, né? Que seria a segunda fase. Consciência da incompetência. Então aqui, ó, nessa figura, mostra bem nessa curva aqui, ó. A primeira fase, ele é inconsciente de que é incompetente. Aí tem muitos erros, fracassos e frustrações. Ele começa a se tornar, na etapa 2 aqui, né, consciente da sua incompetência. Aí ele começa a aprender com os erros. É uma fase muito rica de aprendizado. E aí ele começa a se tornar um competente consciente, para no fim aqui se tornar um competente inconsciente. Na fase é uma escadinha, né? Primeiro nível, ele é inconsciente da sua incompetência. Segundo nível, ele é consciente da incompetência. Aqui no terceiro nível é onde eu afirmo que estão os melhores professores, né? Eles são competentes e são conscientes disso, né? E como eles estão muito conscientes do que eles estão fazendo, eles conseguem ensinar outras pessoas. Já na última fase aqui, da competência inconsciente, é aquela situação que sempre falamos, né? Determinada pessoa sabe muito do assunto, tem maestria no assunto, faz de forma muito natural, mas tem dificuldade de ensinar outras. Isso acontece porque está tão na esfera da familiaridade para ele, é tão natural, que ela não consegue mais lembrar os passos que fizeram ela chegar nesse nível. Então, os melhores professores são aqueles que estão no terceiro estágio, de competência consciente. O quarto estágio é de maestria, mas às vezes a pessoa tem dificuldade de passar essa informação adiante. Então, também se fala que muitas vezes os doutores em alguma área não são os melhores para ensinar o pessoal de nível básico, né? Porque a esfera de conhecimentos dele é tão ampla e diferente do público, né, que ele tem dificuldade de ensinar. Mas você tem que procurar chegar nesse estado de competência inconsciente. Por quê? Porque aqui você faz as atividades da forma mais rápida e mais eficaz possível, gastando o mínimo de energia. Então é o caso de dirigir o carro sem pensar nos movimentos, né, para que se dirija o carro, consiga falar fluentemente idiomas, sem ficar em nenhum momento pensando em regras ou tentando traduzir. É um momento que o conhecimento flui de você, né? Então você tem que, sim, chegar nesse nível de competência inconsciente. Aí você vai conseguir economizar muito tempo com isso. Uma outra dica que eu dou é que você faça o que é importante primeiro. Então, existe uma matriz de Eisenhower, que foi um presidente americano, que ele foi muito feliz nessa matriz, porque aqui ele mostra no eixo horizontal, né, nesse caso aqui, da alta urgência para baixa urgência, e no vertical, nessa figura aqui, de baixa importância para alta importância. Então o quadrante 1 aqui seria as atividades que são urgentes e importantes. Você não pode mais postergá-las, você tem que fazer agora. Não há mais como atrasá-las. O segundo nível já seria o nível ideal que eu imagino para nós trabalharmos. Que nós decidimos quando fazer. São atividades que não são urgentes, mas elas são importantes. Então, todas as atividades de precaução, onde temos tempo para agir, elas ainda não são urgentes, mas elas são importantes. Por exemplo, check-ups de saúde, seguro do carro. Quando você não está utilizando, né, não está mal de saúde, não precisa usar o seguro do carro, isso não é urgente, mas elas são atividades muito importantes. Então aqui é quando você tem tempo para planejar, no quadrante 2. É o quadrante que você deve ficar se você quer economizar tempo, no quadrante 2. O quadrante 3 seriam as atividades que não são importantes e são urgentes, né?
Então, essas atividades aqui você deve, se possível, delegar, porque elas não precisam de toda a sua atenção, de toda a sua capacidade, né? Então, se você precisa de uma roupa limpa, essa atividade é urgente, porque você precisa da roupa limpa, mas não precisa você limpar essa roupa, né? Ou você paga para alguém fazer, ou você pede para a mãe, para a esposa fazer. Mas você delega a atividade porque ela não é importante, não é importante, é importante que você faça a atividade, né? Você pode delegar. E o quarto quadrante são atividades que não são importantes e elas também não são urgentes. Então você tem que eliminá-la, né? São atividades que você tem que eliminar. O que são atividades que não são importantes e também não são urgentes? São atividades que não trazem nenhum benefício, elas não têm importância. Por exemplo, ficar assistindo TV em canal aberto, né? Isso não traz nada de bom para você, é uma tremenda perda de tempo, né? Você tirar um tempo para lazer, sim, mas não todo o tempo, né? Se você vai e começa a assistir o Porta dos Fundos, ou começa a usar o Facebook, sem se monitorar um pouquinho, você pode passar muitas horas ali. E isso não é importante, não é urgente, mas vai consumir um tempo que poderia ser utilizado em atividades importantes. Então você tem que tomar muita atenção com isso, né? A ideia é eliminar o máximo possível das atividades que não são importantes e que também não são urgentes. Por exemplo, eu desliguei todas as notificações do meu smartphone, porque antes eu não conseguia trabalhar. A cada 5 minutos, ou era o WhatsApp, ou era o Facebook, ou era mensagem, enfim, várias notificações ficavam bipando no meu celular. Isso aí pegava a minha atenção, muitas vezes não era urgente e também não era importante. Então eu acabei desligando isso. Aí eu, uma ou duas vezes por dia, eu olho todos esses aplicativos no celular para ver se tem algo que realmente seja importante. Ok? Então você pode então eliminar todas as notificações do seu celular, não vai fazer mal nenhum. Aliás, vai economizar muito do seu tempo. Bom, vocês viram ali que eu usei muitas imagens, né? Eu uso muitas imagens porque eu sou do tipo visual. Principalmente visual. O que é o ser do tipo visual? É que nós interpretamos a realidade de uma maneira muito particular. Existe uma realidade física, né? E uma realidade percebida. E cada um de nós interpreta a realidade segundo o que percebemos. E para a percepção nós temos 5 sentidos, né? E geralmente as pessoas usam principalmente os 3 sentidos, né? Que são o visual, né? Ligado então à visão, as pessoas que preferem observar, enxergar imagens, filmes. Eu gosto muito disso, então por isso uso tantas imagens aí para passar para você esse conhecimento. Tem as pessoas que preferem aprender escutando, né? Elas dão muita importância aos sons. Então são as pessoas do tipo auditivo. E tem as pessoas que são sinestésicas, que elas sentem, elas preferem aprender fazendo, movimentando o corpo, né? Sentindo o ambiente, né? Então eu sou muito visual e também tenho bastante sinestésico. O auditivo é mais fraco em mim. De acordo com essas representações, você aprende de uma maneira melhor pelo sistema representacional que você prefere, né? Então, se você é visual, sim, procure muitas informações visuais no Google. Isso aí vai fazer você aprender com muita velocidade. Se você é auditivo, aproveite então e grave em MP3 o que você precisa aprender e escute quando estiver se deslocando no carro, no metrô, enfim, para o trabalho ou para a faculdade, vai escutando, então, porque você vai aprender muito, porque você é auditivo, tem facilidade então em reter o conhecimento, escutando as informações. E se você é sinestésico, não vai conseguir ficar parado muito tempo, mas vá dar uma caminhada, procure escutar também o que você precisa aprender, enfim, ache uma forma aí de, talvez para o sinestésico,
Não basta só ler, ele tem que escrever também. Aí ele vai movendo o corpo, ele vai acabando armazenando mais informações, né, tendo um aprendizado mais eficiente. Então, essas seriam as dicas que eu teria para você. Tá? Você pode, sim, atingir o seu objetivo de estar mais tempo com a família, com os amigos, fazendo as coisas que você gosta, né? Desde que você siga a estratégia de economizar tempo, né? Que você consiga organizar-se melhor, essa é a tática que a gente vai usar. E na parte operacional, use 2 monitores. Se você ainda não usa, comece a usar 2 monitores. E siga as outras dicas que eu falei aqui, né? Tentando ganhar maestria no que você está envolvido, para que seja um competente inconsciente. Aí você faz com muita facilidade, gastando pouca energia, as atividades. Tente manter-se no quadrante 2 da matriz de Eisenhower, ou seja, fazendo atividades que são importantes e não são urgentes. Então você consegue planejar, consegue ter uma preparação melhor antes de executar a tarefa. Isso é muito, muito bom. O brasileiro costuma deixar para a última hora, né? Mas isso é um erro aí, que a gente só trabalha sobre as urgências, né? E quando deveríamos trabalhar com bastante antecedência com atividades importantes. Também considere qual o seu sistema representacional. Tem testes na internet aí, mas se você parar um pouco, você deve já, por autorreflexão, perceber se você prefere aprender enxergando, né, imagens, filmes, ou se você prefere escutar, se você prefere movimentar o corpo, né, para conseguir fazer as coisas com mais eficiência. Então, explore mais. Se o seu sistema representacional é visual, faça como eu, né? Busque imagens aí, vídeos e assista bastante. Tá ok? Agora eu vou falar sobre com o que nós vamos nos organizar melhor, que é a nossa tática, nos organizarmos melhor para economizar tempo, para que possamos ficar mais com tempo livre para o que quisermos fazer. E agora eu vou então ensinar uma ferramenta com o que nós vamos nos organizar para que possamos, então, economizar tempo. A ferramenta que eu vou mostrar para que você possa se organizar, ela se chama Trello. Então, essa ferramenta Trello, ela serve para organização de projetos, né? Organização de tarefas. É uma ferramenta que trabalha na nuvem, né? Então você acessa ela via internet. Mas ela tem como grande vantagem a possibilidade de você usar em dispositivos móveis. Pode ser um smartphone, um tablet. E também usar nos computadores. Eu, por exemplo, eu uso 2 monitores, né, e deixo 3 janelas de Trello abertas. Porque como eu tenho vários projetos, né, eu consigo consultar um ou outro rapidamente com essas 3 janelas abertas. São janelas que ocupam muito pouco de memória, né, do computador, e elas atualizam muito rápido. Realmente o Trello atualiza muito rápido as informações. E como é que ele funciona? Bom, basicamente o Trello funciona na ideia de listas, né? Você pode criar ou melhor, você pode criar quadros, né? E dentro desses quadros você pode criar listas. Por exemplo, aqui eu tenho alguns quadros de exemplo que eu posso mostrar para você. Por exemplo, esse quadro aqui do Trabalho em Grupo MBA. E aqui existem listas, ó. Aqui é uma lista, aqui é outra lista. Informações para fazer em andamento, concluído e entrega. Então existem essas 5 listas. Então existem essas 5 listas dentro do quadro. Ok? Um outro quadro aqui de exemplo que eu poderia usar é aqui um quadro, então, voltar a estudar. Então aqui existe uma lista recursos, outra aprender, outra aprendendo,
aprendendo a ser avaliado, né, e avaliado. E ainda existe créditos aqui no final. Cada lista dessas, ela tem cartões dentro. Então vou criar um outro quadro aqui para vocês verem como é que funciona. Então vou criar aqui exemplo Conaenge. Lembrando que esses quadros podem ser compartilhados em times. Eu trabalho com o Robson Camargo, meu sócio no Conaenge, e funcionários, né, compartilhando quadros do Trello, né. Então você pode dar direitos em cada quadro e quais pessoas que podem estar consultando. Então quando eu crio um quadro, ele é vazio. Aí eu adiciono listas, né. Então eu posso adicionar lista de, por exemplo, tarefas, seria uma das listas. Posso criar uma lista a fazer, fazendo, feito. Posso criar uma lista de revisão ou de dados. E dentro de cada lista dessas eu crio cartões. Então vamos lá. Quadro é o geral, isso aqui é um quadro. Cada um desses aqui é uma lista, eu poderia reposicioná-los, por exemplo, poderia colocar dados por primeiro se eu quisesse. Mas eu não vou fazer isso, eu vou deixar por último. Então aqui, dados fica por último. E aqui dentro de cada uma delas eu vou colocar, então, tarefas. Eu poderia colocar aqui tarefa 1, tarefa 2. Então, colocar aqui, estudar para pós. Vou colocar link. Posso colocar aqui o que eu ia estudar. Ou então, depois de colocar aqui alguns cartões, eu posso fazer o seguinte, ó. Então, estudar para pós, vou adicionar ele. Eu posso editar ele e colocar um checklist aqui. Aí eu coloco o nome do checklist, né? E aí eu coloco aqui um checklist ou disciplinas, né? Então vou colocar lá. Lean Manufacturing seria uma disciplina. Processos de fabricação seria outra. Fabricação. Mecânica dos sólidos seria outra. Estou chutando aqui, né, algumas atividades que seriam feitas dentro desse cartão aqui. A fazer, bom, talvez eu diga aqui então, estudar para pós é o que eu tenho que fazer. E aqui eu recomendo que você escolha ciclos semanais, né? Nós somos seres de ciclos, nós seguimos ciclos, né? Ciclos anuais, ciclos mensais. Eu recomendo que sejam semanais. Aqui você deixa todas as tarefas nessa primeira lista aqui, né? Mas não é a lista dos desejos, né? A lista dos desejos é uma lista praticamente infinita, né? Aqui é o que tem a ver com o nome do quadro, né? Então vamos mudar aqui. Vamos colocar aqui pós-graduação. E aí eu posso, conforme eu for evoluindo nas tarefas, eu vou deslocando elas aqui, né? Em dados eu poderia colocar alguma informação de algum site, né? Que me ajudasse, né? Com informações. Então eu poderia colocar o site do Conaenge, por exemplo, poderia colocar comentários aqui. Poderia colocar uma data para que as atividades sejam feitas, né? Então, estudar para pós,
se eu for ver aqui, eu posso colocar uma data de entrega, né, dessas tarefas. Então, poderia colocar aqui que vai ser entregue, tem que, até dia 31 meio-dia eu tenho que terminar isso, né. Conforme eu for terminando, eu posso ir avançando aqui, dizendo que já estudei determinadas tarefas, ele vai contabilizando aqui, ó, 2 tarefas de 3, que é o checklist aqui, já mostra que 2 de 3 já foram feitas, então esse cartão já passou para cá. E é isso que você tem que entender. O Trello é uma ferramenta gratuita, você simplesmente coloca seu login e senha lá, crie sua conta, né? Depois você cria o quadro aqui, né? Que você quer detalhar, por exemplo, detalhar viagem de férias. Criar quadro chamado viagem de férias. Sim, vou criar. E aí a mesma coisa, né? Planejar. Que você tem que planejar para as férias, né? Reservar. Fazendo, né? Depois aqui você pode conferir, pedir para outra pessoa conferir, se for o caso. Então você vai criando aí conforme o seu interesse, né? Então, após fazer o quadro, você cria as listas, que são essas aqui, né? Não tem limite de lista, você pode criar quantas quiser. E dentro das listas os cartões. E o tempo se desloca da esquerda para a direita. Como nós lemos, né, da esquerda para a direita, fica bem fácil de ver. Outra coisa que você pode fazer aqui, que eu acho prático, é colocar etiquetas, né? Você talvez coloque em vermelho o que for crítico. Pode usar outras cores aqui, por exemplo, amarelo, o que não é tão crítico. E por favor, só tragam para cá, principalmente as atividades que são importantes e que não são urgentes. Claro que se uma atividade importante você não faz, ela tem uma deadline, vai chegar um momento em que ela vai se tornar, além de importante, urgente. Então evite, né, de chegar nesse nível de estresse aí, porque aí você acaba acelerando muito e acaba cometendo muitos erros. Bom, mas era isso que eu queria te falar. Acho que nosso vídeo já está um pouquinho longo. É a minha contribuição gratuita aí para que você tenha uma vida profissional, de estudante, uma vida também pessoal melhor. Que você então consiga atingir seu objetivo, né, de ter mais tempo para aquilo que você quer fazer, usando a estratégia de economizar tempo, usando essa nossa tática de organizar-se melhor, né? E com o que você vai fazer isso? Com o Trello, né? Mais essas outras tantas dicas que eu passei para você. Então aplique isso aí no seu dia a dia e depois me conte aí o quanto melhorou aí na economia do tempo. Tenho certeza que você vai atingir o seu objetivo. Então é isso por agora. Continue aí curtindo, se mantendo antenado aí com as informações do Conaeng. Já estamos preparando o Conaeng 2018 e tenho certeza que você gostará muito. Então é isso por agora. Até mais. Tchau.